Quais são os desafios que você entende que são os maiores desafios para um movimento, né, como o capitalismo consciente aqui no Brasil? O maior desafio de aplicar capitalismo consciente, por mais incrível que pareça, assim, né, não são os fatores externos, né, exógenos aí, né? Ele está na própria mentalidade das pessoas mesmo, né? A gente é criado e a gente cresce numa mentalidade do ótimo individual é o ótimo coletivo, né? Ele gera o ótimo coletivo. Então, ou seja, né, o que é bom para mim é bom para todo mundo, né? Então, a gente foi formado, né, e forjado numa sociedade, né, com um jeito de pensar muito curto-prazista, né? A forma como as organizações são cobradas ainda, né? A forma como as instituições financeiras, os agentes investidores cobram as startups, os negócios, ainda é muito curto-prazista, muito orientado para maximização do lucro. O lucro é uma consequência de um trabalho bem feito, né, para toda a cadeia de valor no longo prazo, senão ele é volátil, assim, ele é frágil, né, e ele também vem da forma certa, no tempo certo, né. E eu acho que o maior desafio está em quebrar essa mentalidade das pessoas, né, de que o que gera prosperidade coletiva é fazer direito com propósito, fazer orientado para todos os stakeholders, não só para o acionista. De nada adianta você ter um resultado melhor, mais bonito no trimestre, sacrificando um monte de gente, fornecedor, funcionário, e depois você não ter a mesma resiliência de negócios que às vezes têm um resultado um pouco menos, sei lá, esperado, bonito no trimestre ou no primeiro ano ou no segundo, mas a longo prazo se mostram sólidos, resilientes, consistentes e vão honrando, né, sua cadeia de valor com devido cuidado. E aí não é fácil de fazer, assim, né, é fácil de falar. Então, os trade-offs, eles são diários, assim, todas as tomadas de decisão. Mas essa busca excessiva, né, por ser lucrativo e super lucrativo no curto prazo, principalmente para empresas que estão em estágio inicial, empresas nascentes, ela é só um reflexo dessa mentalidade que a gente tem, né? Do que é bom para mim é bom para todo mundo, né? O ótimo individual é o ótimo coletivo. E não é verdade, assim, né? Claro que custa mais dinheiro e custa mais recursos você cuidar do fornecedor, cuidar do colaborador. É claro que às vezes vai te forçar a ter alguns anos, né, de uma estratégia financeira mais robusta, vai te forçar a mobilizar mais capital para você não precisar ali abrir mão do seu propósito, porque de fato é difícil e é longo prazista, né, fazer do jeito certo. O ciclo orgânico ele nasceu na época de faculdade, né? Fiz engenharia ambiental lá na FRJ e trabalhava em um projeto de extensão que trabalhava com agroecologia e permacultura, né? A ideia do projeto na época era desenvolver pesquisa no ambiente universitário e trocar esse conhecimento, principalmente com os agricultores orgânicos que faziam feira na faculdade, né? Então, a gente fazia atividade de compostagem, agrofloresta, bioconstrução, desenvolvia pesquisa e trocava conhecimento com esses agricultores. E aí o que chamou mais atenção na época foi a compostagem. A gente começou a fazer as primeiras atividades ali de compostagem e a gente decidiu usar o nosso resíduo orgânico como principal matéria-prima ali para o processo, né? Então a gente separava no baldinho o nosso orgânico, né, as cascas de fruta, verdura, legume, e durante toda a minha faculdade eu levei de ônibus o meu baldinho com os orgânicos. Daí fazia compostagem e tudo mais. Aí eu comecei a trabalhar com compostagem depois da faculdade, numa escala industrial, né? Na Vide Verde, que é uma empresa que coleta de grandes geradores, né? E daí, na época, começou a surgir essa questão, né? Assim, de perguntar para os amigos, né? Por que não faziam compostagem e tudo mais, que era bacana, que fazia sentido. Mas todo mundo falava que em apartamento, né, não funcionava bem, porque não rolava de criar as minhocas, não tinha tempo, não tinha espaço. E daí o baldinho lá em casa está funcionando super bem. Então a ideia surgiu em replicar esses baldinhos. Comecei a ver que tinha gente ali disposta a pagar uma mensalidade para ter a coleta do orgânico em casa, justamente pela praticidade, né? Pela praticidade e a facilidade de estar fazendo a compostagem. Daí o ciclo nasceu nesse modelo de assinatura. Você paga uma mensalidade, recebe um baldinho, separa todo o orgânico nele e a gente coleta na sua casa de bicicleta. A gente vai de bike, coleta, transforma no adubo, né, que é o composto orgânico, e depois a gente retorna. Justamente para que cada pessoa saiba para onde que está indo o resíduo, o que está virando, qual a importância que tem. E aos pouquinhos a gente quebrar esse paradigma que tem, né, de lixo, de não ter serventia, de só gerar impacto negativo, né?
e muito menos da gente não ver para onde que ele vai, né? Então, a ideia é que cada pessoa saiba para onde que ele está indo, o resultado que ele está gerando, o impacto que está tendo, e de uma maneira muito fácil e prática a gente consiga estar valorizando a fração orgânica. Né? E, de fato, qualquer coisa, Patrícia, que a gente quiser aprender hoje vai estar no livro, vai estar na internet, a gente consegue acessar. Então, para a gente conseguir, para a escola fazer sentido, para a educação fazer sentido, tem que ser de um jeito muito legal, muito interessante. E aí, eu fiz esse curso lá, foi em 2018, a gente já tinha 5 anos de embaixadores. Então, eu descobri vários nomes de coisas que a gente fazia, mas que a gente não dava nomes, porque a gente criou tudo de uma forma muito intuitiva. Então, a gente tinha uma regra desde o dia 0 do embaixadores, que tem que ser divertido. E aí, o nosso lema não é porque é divertido que não é sério, pelo contrário, quando o aluno se diverte, ele se envolve. E quando ele se envolve, ele aprende. Aí eu cheguei lá, eu achei que tudo ia ser muito diferente de educação empreendedora e tal. E muito do que eles falavam, eu tive acesso na escola do Sebrae, a gente tem acesso aqui. O Sebrae, em Minas Gerais, especificamente, é a referência nacional de educação empreendedora. Então, muito do que eles apresentavam não era novo. E aí, novo, assim, em relação ao que a gente já tinha de acesso a conhecimento no ecossistema aqui no Brasil, aqui no São Pedro Valley, pelo Sebrae e tudo mais. Só que aí, quando eu falei que eu fui para a Babson e fiz o curso lá, é lógico que isso me deu mais autoridade para falar sobre o tema e tal. E a principal reflexão que eu voltei de lá fazendo foi: cara, no Brasil a gente é empreendedor pra caramba. A gente estava falando isso aqui um pouco antes de começar em Belo Horizonte. Tem várias histórias muito legais de empreendedorismo, mas a gente não valoriza, a gente precisa. E aí várias coisas que a Raide, que é o máximo, sou super fã dela, falava, eu já tinha visto especialistas de educação empreendedora do Sebrae falarem, mas o brasileiro muitas vezes precisa que alguém que venha de Babson fale, porque é a melhor do mundo, e a gente não valoriza o que a gente tem aqui. O Brasil é um país muito empreendedor. O brasileiro ele é muito criativo, que é muito importante. A melhor forma de empreender é resolver problema, e o Brasil tem muito problema para ser resolvido. E a gente tem uma educação empreendedora muito boa no Brasil. É lógico que ainda todo no Brasil tem que ser escalável, tem que ser difundido, mas a escola do Sebrae, por exemplo, o povo está falando de educação empreendedora em 2020, a escola do Sebrae existe há 25 anos. Tem muita coisa inovadora no Brasil que a gente não valoriza, e a gente tem muito essa necessidade de beber das fontes lá fora, e eu acredito 100% nisso, que o Brasil vai melhorar muito quando a gente passar a valorizar o que a gente tem aqui dentro de casa, porque a gente tem muita coisa boa. Como que está sendo essa escalada nos últimos tempos? A gente está falando aqui de uma startup na área de saúde, né, essencialmente, e a gente passou por uma pandemia. Como que foi esse período desde a criação? Foi um momento muito crítico, né, para algumas companhias, mas para a gente aqui foi uma oportunidade, de fato. A gente desenvolveu, né, nesses primeiros anos, algumas estratégias go-to-market, onde a gente encontrava ali nichos de populações que tinham perfil polimedicado, como, por exemplo, instituições de longa permanência, home cares, mas quando começou a pandemia, a gente já teve, inclusive, a oportunidade de expandir o negócio para outra localidade, né? A gente estava só em Belo Horizonte, a gente agora está com uma sede em São Paulo, uma unidade em São Paulo, né? E lá a gente tem a possibilidade de ter a expansão da base de clientes junto com parceiros que atuam diretamente com a terceira idade, né? Principalmente. Então, operadoras, outras do home care, outras de LPIs, como a gente ainda é um serviço único no Brasil, a gente aproveita aí dessa possibilidade de trazer esse diferencial de farmácia completo para essas instituições. Não tem outro serviço como vocês aqui no Brasil hoje, né? Estão surgindo alguns concorrentes com modelo similar, enfim, mas com todo esse serviço de controle de estoque, compra, acompanhamento de prescrição médica, a própria box e esse acompanhamento pós-venda, só a Farmil. E como que vocês estão vendo a perspectiva aí para esse ano de 2021? Todo esse cenário da pandemia, né, em que a telemedicina teve um boom, e não só a telemedicina, mas soluções de prescrição digital também, a gente viu o quanto que sim, muito interessante a gente ter uma comodidade e praticidade maior relacionada à entrega de medicamentos, né?
Então, eu falo hoje muito da Farmbox como uma solução para pacientes crônicos, onde a gente faz essa entrega mensal e recorrente, mas quando a gente pensa, né, no atendimento hoje, o paciente está em casa, recebendo esse acompanhamento, né, essa consulta via telemedicina, ele já recebe a prescrição online, por que não receber esses medicamentos em casa também, né? Porque ele tem que sair e, quando a gente fala de idoso, por exemplo, se submeter a algum risco aí relacionado ao coronavírus. Então, uma grande oportunidade, e não só em relação à pandemia, né? Mas maior abrangência, visão que essas novas soluções tecnológicas possibilitaram para a gente expandir diversos modelos na área da saúde, né? Então, a gente está bem otimista. Vai ser um ano de metas agressivas, está sendo já, né? De aproveitar mesmo essa janela de oportunidade, que foi bem, bem relevante. Como que foi, assim? Como é que foi esse começo, esse susto, essa adaptação? Como é que está sendo esse um ano? A WinPact, ela nasceu na pandemia. O fato da gente ter sido obrigado a estar em casa e transformar tudo de maneira digital, passar tudo a ser digital, nos deu a possibilidade de sair também daquele eixo clássico, né? Rio-São Paulo, Santa Catarina, São Paulo, de startups. Até porque a gente está trabalhando totalmente digitalmente, né? Tudo remoto. Então, isso com certeza foi um grande acelerador, foi um reforço para o que a gente buscava, né? Isso facilitou, e isso realmente entrou no nosso DNA, e a nossa proposta é efetivamente deixar, assim, perpetuar isso. É a gente dar acesso a startups do Brasil inteiro, tanto que o nosso processo de busca e seleção, ele é feito por chamada pública, você se inscreve no site, então não precisa ninguém, você não é uma indicação e tal, é aberto efetivamente, e a gente não tem nenhum tipo de critério de elegibilidade que inclua a localidade da startup. Pelo contrário, a gente preza pela solução apresentada, pelas características de escalabilidade, sem levar em consideração aonde ela está. Então, nesse aspecto, foi muito positivo para a gente, né? Mas, obviamente, todo mundo está passando por uma adaptação ao mundo digital, né? Sequências de reuniões, perde-se o contato humano, faz diferença, né? Ainda mais quando você está no início, aqui agora falando da WinPact, quando você está no início de uma empresa, que é o caso da WinPact, você está no momento de construção de cultura, o distanciamento, ele faz muita diferença. O encontro de corredor, num café, que uma empresa, quando você está presencialmente, tem, que traz uma leveza, você flui, né, uma troca de ideia, isso faz diferença quando você está no início de um empreendimento, que é o momento de formação de cultura. E não existe uma boa prática, de como é que você inicia uma empresa, uma cultura de empresa remota. Normalmente você passa, depois de uma cultura e processos bem estabelecidos, a fazer a manutenção disso, e aí consegue optar por trabalho remoto, né? Mas esse momento inicial para estabelecimento de cultura, isso foi um desafio bem grande. Eu acho que muitas startups também que nasceram agora durante a pandemia, para responder, né, soluções para a pandemia, provavelmente encontraram esse obstáculo, né, desse momento inicial de formação de cultura, de time, estabelecimento de processos e rotina, né? Porque tudo muito planejado. Você não... esbarrei aqui numa reunião do Zoom. Você programa, você não conversa, você uma hora contada, as pessoas não falam sobre amenidades, não perde-se um pouco esse caráter de interação, né, entre as pessoas. Então, acho que isso é um grande desafio que a gente enfrentou aqui na WinPact, mas a gente conseguiu superar com mecanismos, ferramentas, né? A gente foi se adaptando. Como é que foi a história da Piraporeando nesses últimos 7 anos? Como cresceu a relevância desse tipo de tema no Brasil? A gente tem visto uma crescente, principalmente nos 2 últimos anos, né? Eu acho que, como o mundo está vivendo uma intolerância muito grande, mas não é que ele esteja vivendo uma intolerância muito grande de uma hora para outra, mas essas intolerâncias, elas agora elas estão sendo percebidas, né? Elas estão sendo verbalizadas.
tem muita coisa vindo à tona. Eu tenho alguns amigos, né, e até também pessoas da minha família que às vezes falam assim, nossa, não sabia que esse tipo de coisa ainda existia, nossa, eu não tinha noção que era assim. Mas talvez essas pessoas não tivessem noção porque não sofriam na pele essas violências, né? Porque não se davam conta. Então, o racismo sempre foi um problema extremamente violento, extremamente problemático, né? Assim como o machismo, a violência contra a mulher, a homofobia, o bullying. Esses problemas, eles são muito arraigados na nossa sociedade. Agora, existe o fato de que essas pessoas, os racistas, os misóginos, os homofóbicos, eles se sentem empoderados, né? Eles se sentem com representatividade e no direito de colocar as suas violências como se isso fosse um direito deles, né? Agredir o outro, né? Enfim. Então, isso vem à tona, isso vem para fora. De certa forma, é bom, porque o que vem para fora é mais facilmente combatido. A gente consegue, né? Claro, a partir de questões jurídicas, legais. Os movimentos sociais no Brasil são fundamentais nesse sentido, os movimentos educativos também. Então, eu acho que a gente consegue agora identificar onde reside esse problema, né, dentro da escola. Onde é que está o problema? Né? Porque a gente tem uma legislação de educação antirracista que parece que é de agora, mas ela é lá de 2003. A gente está em 2020. E é agora que a gente está falando de educação antirracista na escola, né? Por quê? A gente tem um problema agora na política, com certeza, mas e os governos anteriores? O que foi feito? Porque é de 2003 essa lei, e a luta da educação antirracista ela é muito anterior a 2003, e todas as outras questões também, né? Então, eu acho que agora a gente vê mais concretamente onde está o problema e aí a gente consegue também, de uma maneira mais objetiva, combatê-lo. Mas a gente vê o nosso crescimento muito com a participação da sociedade que está acordando.